irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vocês. Seja bem-vindo ao nosso canal para mais uma aula da nossa escola dominical. Eu quero aqui neste momento fazer uma breve oração para pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas e sobre o seu lar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é no nome de Jesus que nós te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui. Ó Senhor, meu Deus e meu Pai, abra nossa mente, ilumine o nosso entendimento, Senhor, e nos ajude a sermos edificados pela sua poderosa palavra, Pai. Em nome de Jesus, também quero pedir a sua bênção sobre o lar de cada um daqueles que estão nos assistindo neste momento, Senhor. Ó Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre a vida de cada um destes, assim eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados, é com muita alegria que nós vamos aqui mais uma vez estudar uma lição da nossa escola dominical. A lição de hoje é a lição de número 7, cultuando a Deus com reverência e liberdade. Pensa num tema bom, gostoso de tratar, é sobre isso, falar sobre o culto que oferecemos ao Senhor. Então nós vamos nesta lição falar sobre esse tema, cultuando a Deus com liberdade e com referência. Antes, aquele recadinho paroquial, gostaria de agradecer mais uma vez a todos vocês que estão nos acompanhando, nos assistindo aí no nosso canal, né? Tanto as aulas de escola dominical quanto algumas pregações que eu já comecei a colocar no canal, né? Então eu louvo a Deus pela sua vida, que tem sido instrumento de Deus na minha, para me motivar, para me dar, né, para orar por mim, para me ajudar nesse projeto, se inscrevendo, curtindo e compartilhando aí os nossos conteúdos. Amém? Então, peço mais uma vez que, se você não se inscreveu e está nos assistindo, se inscreva no nosso canal e vamos aí junto crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, eu quero aqui fazer a introdução, a abertura da escola dominical, né? Primeiramente lendo o textuário da lição de hoje. O textuário diz assim, está no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. João, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 24. A verdade prática, né, da lição de hoje diz assim: a adoração em espírito diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar, não onde adorar. Como adorar e não onde adorar, tá bom? Bom, eu quero fazer a leitura também, a leitura bíblica em classe, que é o texto que dá base para o estudo de hoje, né? Vamos abrir, se você tem a Bíblia em mãos, abra ela na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 26 ao 32, que diz assim: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou 3, quando muito, 3. E por sua vez, e haja intérprete. Perdão, deixa eu ler novamente o versículo 27. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, e haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja, e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois de outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Bom, essa é a leitura bíblica, né?
bastante sugestivo para nós falarmos de culto, de encontro, né, de ajuntamento do povo de Deus. E agora nós temos aqui o objetivo da lição. O objetivo geral da lição de hoje é conscientizar que no culto pentecostal há, ou pelo menos deve haver, liberdade e reverência, né? Nos 3 tópicos da lição nós vamos alcançar alguns objetivos em cada tópico, né? No primeiro tópico, o objetivo é conceituar o culto pentecostal. O que é culto pentecostal, né? No segundo tópico, apresentar o centro do culto pentecostal, né? Quem é o centro do culto? Quem deve ter as atenções no culto pentecostal? E terceiro, explicar como se expressa a liturgia da nossa igreja. Amém? Então, vamos lá. Bíblia na mão, revista, se tiver a revista da CPAD aí, tome ela aí e vamos estudar a palavra de Deus para a edificação das nossas vidas. Amém? Bom, vamos lá então, irmãos. Vamos aqui ao texto da lição, né, aos comentários da lição de hoje. Eu quero, né, enfatizar aqui primeiramente que, como o título da lição, né, o título do trimestre, a intenção, o objetivo aqui é falar sobre o pentecostalismo verdadeiro. Então hoje nós vamos tratar desse tema sobre culto, né, cultuando a Deus com liberdade e reverência. Então é óbvio que nós vamos tratar aqui especificamente do culto pentecostal, ou, né, da liturgia de culto das igrejas de tradições pentecostais, tá? Então, nós vamos deixar isso bastante claro no conteúdo da lição de hoje. Falando da nossa denominação, especificamente Assembleia de Deus, né? Ela é uma igreja que facilmente alguém percebe que a liturgia de culto dessas denominações pentecostais, elas são uma liturgia de culto simples, né? Algo bastante simples, onde a gente pode observar ali alguns elementos de culto, como por exemplo, oração pelos enfermos, né? Manifestação dos dons espirituais, e outras coisas mais, né? Louvores, cânticos congregacionais, como por exemplo da harpa cristã. E então a liturgia de culto da Assembleia de Deus ou das igrejas pentecostais, elas são bastante simples, girando em torno desses elementos, tendo esses elementos que eu acabei de citar, como por exemplo profecias, manifestação dos dons espirituais em gerais, né? São os elementos que fazem diferença entre a liturgia de culto das igrejas pentecostais com a das outras igrejas, né, dentro do ramo do cristianismo. Mas eu quero ler aqui a introdução, que diz assim: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de culto, né? Primeiramente é bom deixar bem claro aqui que o Novo Testamento, a Bíblia, você não vai encontrar nenhuma ordenança, nenhum mandamento, nenhum manual de instrução de liturgia de culto, né? Não dá para se dizer, olha, aquela igreja, ela cultua da forma errada, aquela igreja cultua da forma correta, porque não há nenhum manual que defina como deve ser a liturgia de culto, né? Por exemplo, quantos cânticos congregacionais tem que ser cantado no início do culto, né? Em qual momento se deve fazer a oração intercessória, ou se deve fazer ou não deve, né? Se deve ler o texto bíblico, em qual momento que se deve ler, né? Quanto tempo deve ser o período, o tempo de pregação da palavra, né? Pode criar grupos de louvores dentro da igreja, né? Departamentos de grupos que louvam ou não pode. Então a gente não tem isso, a Bíblia não tem o objetivo de apresentar esse manual, né? Mas quando olhamos para as Escrituras Sagradas, nós vemos
uma das cartas de Paulo, que é a primeira carta à igreja de Corinto, que nos dá uma pista de como os crentes primitivos, né, de como os discípulos de Jesus, ali na igreja primitiva, eles prestavam o culto, ou seja, quais os elementos que compunham o culto da igreja primitiva, principalmente na igreja de Corinto, né? Então, nós vamos olhar para as Escrituras e enxergar ali alguns elementos que estão associados no culto, né, na liturgia do culto da igreja primitiva, e nós vamos conseguir observar que, de fato, os nossos cultos, né, se parecem com os cultos dos crentes da igreja primitiva. Então, nós vamos aqui tratar no primeiro tópico do culto pentecostal, liberdade e reverência, né? Culto pentecostal, liberdade e reverência. Bom, no primeiro ponto, nós temos aqui a flexibilização cristã. No segundo ponto, nós vamos falar sobre o culto, né? O que significa culto. E no terceiro ponto, a reverência no culto. Então, primeiramente, aqui no primeiro ponto do primeiro tópico, a flexibilização cristã, eu vou ler aqui a primeira frase do comentário, que diz assim: a religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Bom, vamos fazer um breve comentário aqui, né? Como eu acabei de dizer, a Bíblia, ela não tem um manual objetivo, um manual, né, que visa definir como se deve cultuar a Deus, como deve ser o andamento de um culto de adoração a Deus, né? A Bíblia não tem isso, não traz isso de forma definitiva. Então, sendo assim, nós podemos dizer que existe uma certa flexibilização concernente ao culto que cada comunidade, que cada povo, que cada denominação preste ao Senhor. E cada povo, cada denominação, ela vai organizar a sua liturgia de culto da maneira que ela entende que Deus, né, estará sendo glorificado e engrandecido neste culto, certo? Então, existe essa flexibilização. Se você observar, por exemplo, as denominações existentes aí, né, dentro do cristianismo, as ramificações do cristianismo, você vai perceber, né, que nós temos uma forma litúrgica da igreja, por exemplo, da igreja católica, da igreja ortodoxa, né, tem ali os seus parâmetros de culto, né, vamos dizer assim, o seu roteiro de apresentar o culto a Deus, né? Aí você vai para as igrejas tradicionais, reformadas, elas também têm a sua forma de expressar a sua adoração a Deus. Aí você olha para as igrejas pentecostais, né, carismáticas, que dão lugar às manifestações do Espírito Santo de Deus, né, aos dons espirituais. Então tem a sua forma, a sua característica de culto também. Então existe essa flexibilização, né? Então não dá para falar qual modelo é correto, qual modelo é bíblico, qual modelo deixa de ser, né? Até mesmo, por exemplo, dentro do pentecostalismo, se você olhar, né, assistir um culto pentecostal, por exemplo, na África, você vai perceber grandes diferenças de um culto pentecostal que nós estamos acostumados no Brasil, né? Então, não existe uma regra, um manual ou na Bíblia não existe, né, especificação de como deve ser, tá? Tempo de culto, quanto tempo se deve ficar cultuando a Deus, né? Não existe, tá bom? Então não se deve aqui associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos templos, mas essa flexibilidade tem limites e por isso deve haver respeito pela estrutura já existente. Então, aqui nós falamos que não existe nenhuma norma, nenhuma regra que defina como deve ser o culto, né? Por outro lado, também nós devemos tomar cuidado em extrapolar os limites da ordem e decência.
Isso é bíblico, né? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse que nós devemos cultuar com ordem, fazer tudo no culto nosso com ordem e decência. Então, nós temos que tomar cuidado, sim, com os limites, né? Outra coisa que é muito comum nos dias atuais aqui, que foi destacado na lição, aqui no parágrafo que eu acabei de ler, é sobre a questão da judaização do cristianismo, né? Isso é uma coisa que está acontecendo muito agora na nossa geração, né? Onde se pega elementos dos cultos, de cultos judaicos do Antigo Testamento, da Antiga Aliança, e querem trazer isso para o cristianismo, né? Como, por exemplo, fazer o barulho, o toque do shofar no culto, né? Usar a bandeira de Israel como se fosse uma forma de, eu estou dizendo aquilo que eu já presenciei, aquilo que eu já vi, né? Usar a bandeira de Israel como se fosse um objeto em que Deus usa para curar pessoas. A Arca da Aliança, né? Colocar a Arca da Aliança dentro do templo, como se aquela arca ali fosse trazer uma maior presença de Deus no meio do povo. Então temos que tomar cuidado com essa tentativa de judaizar o cristianismo. Tá bom? Então nós não precisamos disso. A antiga aliança, né, o culto na Antiga Aliança serviu para os judeus, né, daquele período, naquela época. Hoje nós estamos num período na era cristã e precisamos, né, entender que o nosso culto deve ser com ordem e decência dentro das doutrinas estabelecidas pelo Novo Testamento. Amém? Bom, no segundo ponto aqui, nós temos o culto, né? Vamos entender aqui o que é a palavra culto. Bom, o termo culto é sinônimo de adoração. A palavra culto é sinônimo de adoração, né? Não que signifique adoração, mas é sinônimo de adoração. Bom, quando falamos de culto, via de regra estamos querendo dizer a respeito da forma de adoração, né? Dando enfoque no sentido da adoração da igreja. Então, essa palavra culto é uma tradução da palavra grega latreia. E a palavra latreia significa serviço, adoração, né? Latreia no grego, né, é servir, é trabalhar por salário também, né? Ou trabalhar. Mas essa palavra grega latreia, quando usada no Novo Testamento, ela é usada para indicar o culto religioso, né? O culto religioso. Nós temos a menção desta palavra, por exemplo, que vem do verbo latreu, que significa servir, prestar culto ou adorar. Nós temos a menção dessa palavra grega lá em Mateus capítulo 4, versículo de número 10. Né? Bom, olhando para o Antigo Testamento, a Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento hebraico para a língua grega, né? A Septuaginta emprega sempre a palavra latreia, né, que nós falamos aqui que significa prestar culto, né, adoração, serviço. Então a Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, que é uma palavra hebraica que significa também serviço ou culto. Né? Essa palavra ela é citada lá em Êxodo 25, 25 e 26 e também em Êxodo capítulo 13, versículo de número 5. Então, quando falamos de culto, o que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como nós adoramos a Deus, né? A forma como nós adoramos a Deus, tá bom? Então, culto pentecostal é o serviço de adoração do povo de Deus, que são aqueles que são os pentecostais, que creem nas manifestações dos dons espirituais, tá bom? E o terceiro ponto
trata sobre a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Então, é uma coisa que é um assunto que precisa ser tratado com bastante carinho hoje, é a questão da reverência no culto, né? Nós somos pentecostais, temos um culto dinâmico, damos abertura para o Espírito Santo trabalhar em nosso meio dessa forma, né? Existe, a gente pensando no culto pentecostal, a gente entende que existe alguns elementos nos nossos cultos que são previsíveis, como por exemplo leitura da palavra de Deus, a leitura oficial, né? Os cânticos congregacionais, a oração, principalmente a oração intercessória, a oração final, a bênção apostólica, o momento da ministração da palavra, da pregação, o momento da adoração através do louvor, o momento de ofertar, tudo isso vai acontecer no culto pentecostal, isso é previsível, a gente sabe que isso vai acontecer. Mas o culto pentecostal, ele também tem o elemento que nós chamamos de imprevisível, que são as manifestações dos dons espirituais. Isso não é programável, isso não dá para falar, olha, vai acontecer, né? Vamos marcar o dia e a hora em que Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Isso é impossível nós fazermos, né? Porque isso depende da vontade, da soberania de Jesus em derramar do seu Espírito sobre a igreja, assim como manifestação de dons espirituais também. São coisas imprevisíveis, né? Mas devemos tomar cuidado em que esses elementos imprevisíveis possa, né, por erro daqueles que estão suscetíveis à manifestação dos dons, né, permitir que haja a falta de reverência nos nossos cultos, né? O culto deve ser feito com ordem e decência, com muita ordem e decência, né? Mas falando ainda sobre comportamento, além dessa questão da manifestação dos dons como algo imprevisível no culto pentecostal, né? Hoje é possível perceber já uma dispersão muito grande das pessoas, né? Daqueles que se dizem membro das nossas igrejas, das nossas denominações, e eu acredito que em todas as denominações, né? A questão da irreverência, da falta de respeito, da falta, né, de um comportamento adequado na presença de Deus, porque precisamos entender que quando entramos, né, para cultuar ao Senhor de forma coletiva com a igreja, nós estamos nos apresentando diante de Deus, assim como o povo de Israel fazia no Antigo Testamento quando se apresentavam, né, a Deus no templo. Então o culto, ele é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência, né? É onde o povo vai prestar ali os seus serviços, vai se apresentar a Deus para cultuar ao Senhor. E, por fim, a adoração é um momento de conexão com o céu e não com a internet. Hoje, né, em tempos de internet, nós precisamos tomar muito cuidado com o uso dos celulares nos nossos cultos, para não permitir que as redes sociais, por exemplo, tire a nossa atenção, né? Roube a nossa atenção no culto que deveria estar, né, sendo dado total atenção ao trono da graça de Deus, né? Então precisamos tomar muito cuidado com isso, como disse, como escreveu, né, Salomão lá em Eclesiastes 5:1, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Bom, então, nesse primeiro tópico nós aprendemos que a adoração a Deus é essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Portanto, façamos tudo com ordem e decência e com muita reverência, porque Deus é o centro das atenções dos nossos cultos. Amém? Bom, vamos para o nosso segundo tópico aqui. Enquanto que no primeiro tópico nós falamos sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência, agora no segundo tópico nós vamos falar sobre o centro do culto pentecostal, né? Qual é o centro do culto
do povo, da igreja, das denominações pentecostais? Bom, primeiramente, aqui no primeiro ponto, falando sobre o centro da nossa adoração, é preciso deixar bem claro que o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Isso precisa ficar, né, bem claro, porque alguns críticos, talvez por desconhecimento, né, por ignorância, costumam acusar os pentecostais, né, de deixar Jesus, né, de lado, de desdenhar da palavra de Deus, né, e dar somente ênfase e lugar para a manifestação de dons espirituais. É praticamente uma crítica que quer nos associar a um grupo chamado montanista, um grupo acho que do 4º ou 5º século, né, que foram acusados de graves e sérias heresias. Embora eu, como estudioso, eu tenho minhas dúvidas sobre também essas acusações em relação aos montanistas, né? Isso é um tema bastante polêmico que exige uma pesquisa mais profunda, né? Mas a crítica que é feita ao pentecostalismo hoje é justamente nesse sentido, de dizer que nós somos, né, nós erramos porque não damos o devido lugar a Jesus e a sua palavra no nosso culto. E isso não é verdade, né? Isso é uma mentira, uma vez que quem conhece a denominação, quem já participou de um culto numa igreja Assembleia de Deus, numa igreja séria das Assembleias de Deus, sabe que o centro da adoração é Jesus Cristo e que a sua palavra ela tem o seu lugar de destaque nos nossos cultos. É óbvio que nós temos falhas, nós temos erros a corrigir, né? Como por exemplo, em muitas igrejas, né, que eu já participei de cultos, que eu já fui até mesmo a convite de ministrar a palavra, né, não se dá o devido tempo necessário para a exposição das escrituras como deveria, mas isso não deve ser motivo para generalização, né? Como diz, acho que eu ouvi de Mário Sérgio Cortella, dizendo que toda generalização ela é burra, né? Então não há por que dizer que todos os pentecostais não valorizam o momento da exposição da palavra de Deus, né? Já teve igreja que eu fui pregar que me deram 15 minutos, 20 minutos, como também na maioria das igrejas pentecostais, né, que eu já preguei, me deram 1 hora, 50 minutos para pregar. Então não há motivo para generalizarmos, tá bom? Bom, tem um trecho da Declaração de Fé das Assembleias de Deus aqui, que é o documento oficial, né, das Assembleias de Deus ligada à CGADB, com relação a esse assunto, né? Olha só o que diz a Declaração de Fé nesse trecho aqui: reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino, né? Então, na nossa adoração como comunidade, como igreja, o Pai, que é Deus, o Filho, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus, são glorificados, são adorados, são exaltados no nosso meio, tá bom? Bom, no segundo ponto aqui, nós temos o tema um culto vibrante no poder do Espírito, né? Bom, aqui eu quero ler a frase que diz assim: a exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto, entre elas que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Então, aqui nós já entramos mais propriamente no texto bíblico, né? Na leitura que nós fizemos no princípio aqui da lição, que está em 1 Coríntios capítulo 14,
versículos 26 ao 32, aonde a gente percebe na leitura, nas palavras de Paulo ali, um pouco da liturgia de culto dos crentes da igreja primitiva em Corinto, né? Olha só o que Paulo fala: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Esse quando vos ajuntais, no contexto aqui, fica explícito que Paulo está dizendo sobre quando vocês se ajuntam para adorar, né? Quando vocês se ajuntam para congregar, para cultuar a Deus, né? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Aí ele fala assim: faça-se tudo para edificação. Ou seja, ele não proíbe nada desses elementos no culto. Mas ele somente diz que tudo que for feito, né, todos esses elementos devem ser feitos para a edificação da igreja. E depois Paulo prossegue ainda dando as suas orientações à igreja de Corinto. Então aqui se percebe, irmãos, nessa comunidade de Corinto, que o culto nessa igreja era um culto dinâmico, não era um culto entediante, não era um culto, vamos dizer assim, né, um culto parado, um culto mecânico, um culto vazio de vida. Era um culto inspirador, era um culto bastante dinâmico, que tinha, né, lugar para as manifestações do Espírito de Deus, certo? Então, a gente pode chegar à conclusão aqui que os crentes de Corinto, assim como nós devemos também, né, eles não eram apenas espectadores dos cultos que tinham lá em Corinto, mas eles também participavam ativamente dos cultos, né? Nada há na instrução paulina aqui que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. Então, o bonito do culto pentecostal é isso, é que a participação, né, desses cultos está aberta a todos. Não são só os líderes que têm ali as suas oportunidades, né, de participar ativamente do culto. Todos os crentes, eles têm essa liberdade, né, de serem instrumentos de Deus, de participarem ativamente do culto. Então, aqui o contexto da passagem de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, na primeira carta, né, indica que pelo contexto, que todos os crentes participavam em geral desses cultos, né? Assim como também nas igrejas pentecostais nós vimos isso acontecer, né? Onde Deus, por exemplo, toma alguém em profecia lá no meio da nave da igreja, e essa pessoa levanta, né, e começa a entregar uma mensagem de Deus para a igreja, né, ou através do uso do dom espiritual, alguém é tomado por Deus ali, né, vá até um enfermo, impõe as mãos sobre o enfermo, né, para a manifestação dos dons de curar, e assim por diante. Então, é um culto dinâmico, é um culto vivo, é um culto alegre, né, que mostra que Deus está presente no meio do povo. E no terceiro ponto, a característica pentecostal do culto, né? A característica pentecostal do culto. Então, quando nós olhamos para os cultos, para aquilo que a Bíblia nos dá rastro de como eram os cultos da igreja primitiva, né? Nós vemos que eles tinham ali algumas características de culto que eram parecidas com os cultos judaicos na sinagoga, né? Como, por exemplo, leitura da palavra. Tem uma passagem nos evangelhos, que mostram que Jesus, ele entrou na sinagoga de Nazaré, e ali, né, foi-lhe dada a oportunidade de fazer a leitura das Escrituras. E aí Jesus, ele toma então o rolo de Isaías e ele lê um trecho, né, do profeta Isaías. Então esse hábito, esse elemento de leitura pública das Escrituras no culto, isso já era praticado pelos judeus nas sinagogas, né?
E assim a igreja primitiva também assimilou alguns desses elementos, né? Orações também, né? Atos capítulo 3 fala que Pedro e João estavam indo para o templo, né, na hora nona para orar, porque era o momento, era a hora da oração pública, coletiva, né, ali no templo. Então, então, no culto da igreja primitiva, assim como no nosso, nós temos alguns elementos que estão, né, associados historicamente ao culto na sinagoga. Mas, né, mas no geral, nós cultuamos de uma forma totalmente diferente. A liturgia dos cultos constava de oração e cântico e louvor. O louvor parte da adoração desde os tempos dos séculos até a consumação dos séculos. Então, não é novo esses elementos no culto, né? Adoração, cânticos, leitura das escrituras, né? A leitura e a exposição das escrituras sagradas aparecem como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Também lá em 1 Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo escreve para Timóteo dizendo assim, olha, persiste em ler, exortar e ensinar. Né? Paulo está orientando Timóteo, que é um pastor, né, para que ele persista, né, nesses 3 elementos para com a igreja no seu ministério pastoral, né? Não deixe de ler, não deixe de exortar e não deixe de ensinar a igreja. Essa instrução é uma referência à leitura pública. Bom, também outro elemento de culto, né? Outro elemento nos nossos cultos são as ofertas, que são partes da adoração bíblica já desde os tempos do Antigo Testamento, né? É preciso, irmãos, é preciso entendermos que a parte do ofertório também faz parte da liturgia de culto e não deve ser entendido de outra forma, senão também como a adoração a Deus. Quem oferta, né, quem contribui com a obra de Deus está automaticamente apresentando uma adoração a Deus através das suas ofertas. Paulo, ele escreveu sobre isso lá em Filipenses, quando ele agradece aos irmãos de Filipos pela oferta que eles enviaram para o apóstolo Paulo, né? E Paulo, no texto, na construção gramatical do texto, lá fica claro que Paulo entendeu que a oferta dos Filipos chegou até a Deus com um cheiro de suavidade, né? Como uma oferta agradável a Deus. E por conta disso, Paulo termina esse agradecimento dizendo: e o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, né, precisamos entender também que este momento é um momento de adoração e que deve ser feito com temor, com reverência, com adoração. Amém? Bom, então aqui nesse segundo tópico, irmãos, nós aprendemos que o Senhor Jesus, ele é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pela nossa igreja, né? Meus irmãos, vamos partir para a última parte da nossa lição, então, desse tema, né? Onde nós vamos falar sobre como se expressa a liturgia de nossas igrejas, né? Primeiro lugar aqui, nossas reuniões de adoração. Vamos falar um pouquinho do culto dentro de uma igreja pentecostal. Se você que está me assistindo é pentecostal, você vai se identificar. Se você não é, né, ou nunca buscou conhecer, você vai entender um pouquinho como, né, são as nossas reuniões de adoração. Bom, a nossa liturgia, primeiramente, ela é simples, né? E permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. Então, se tem uma coisa de que não podemos reclamar nas igrejas pentecostais, é de liberdade para expressar a sua adoração, o seu culto a Deus. Embora, né, a gente sempre tem contato com alguns irmãos aí que expressam aí o seu desgosto com determinadas congregações locais, por conta, né, da frieza espiritual, né, onde alguma manifestação diferente
daquilo que se está acostumado já é tido como algo fora do normal, né? Bom, a nenhum deles, o texto aqui continua dizendo que a nenhum deles, né, é negado o púlpito. Todos têm oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos, né? Então, nós estamos bastante acostumados com essa forma de culto, com essa liberdade que é dado aos membros da igreja em geral, né, para participarem ativamente do culto, né? Eu sou de um tempo ainda em que era muito comum, por exemplo, chegar bilhetinhos lá na tribuna, na mão do pastor, entregue por meio de obreiros, né, de pessoas, de membros da igreja, que entregavam o bilhetinho pedindo uma oportunidade para contar uma bênção, para contar um testemunho, algo que recebeu da parte de Deus, né? Eram pessoas que queriam oportunidades de expressar o que Deus tem feito em suas vidas. Isso é bom, isso é edificante para a igreja e para a própria pessoa que está, né, tomando essa atitude, contando esse testemunho, né? Pessoas que têm o desejo de louvar a Deus, né? Às vezes vê outras pessoas louvando, também pedem oportunidades para louvar a Deus. A gente vê, é comum também no meio pentecostal, a gente vê pessoas pedindo oportunidade para entregar uma mensagem que recebeu de Deus, né, através da manifestação do dom espiritual, passar para a igreja uma visão que lhe foi dada, ou coisas semelhantes assim. Então, no geral, nós percebemos que há sim essa liberdade, né, dentro das igrejas pentecostais. Todos têm a oportunidade de participar ativamente do culto, ou seja, não é só o pastor da igreja, não são só os obreiros da igreja, né, que participam ativamente do culto. As oportunidades, elas são distribuídas, né, para para toda a membresia ali, dentro das possibilidades, né, para que eles também tenham uma participação ativa no culto pentecostal. E, por fim, aqui, o último ponto da lição fala sobre o culto pentecostal. As nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características do culto de Corinto, né? Ou seja, na leitura que nós fizemos aqui, né, 1 Coríntios capítulo 14, a partir do versículo de número 26, né, o apóstolo Paulo fala assim: quando vos ajuntais, uns têm salmo, né, outros, um de vós tem salmo, outros têm doutrina, outro revelação, né, a palavra doutrina aqui é ensinamento, outro revelação, outro tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação, né? Então, é muito comum, né, nos cultos pentecostais a gente perceber essa dinâmica desses elementos de culto que Paulo lista aqui nos nossos cultos, né? Profecia, línguas estranhas, interpretação de línguas. Eu quero até destacar aqui, eu vou ler o trecho de um livro da CPAD, que é o Diário do Pioneiro de Gunnar Wingre. Esse livro aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui, né? Esse livro, ele foi escrito por Ivar Wingre, né, que é filho do missionário sueco Gunnar Wingre, um dos fundadores da Assembleia de Deus no Brasil, junto com Daniel Berg, né? E esse missionário, ele registrava parte do seu dia a dia no seu diário. E aí o filho dele, né, resolveu publicar trechos do seu diário na obra de Deus, né, na sua atuação na obra de Deus, principalmente aqui no Brasil. E olha só o que ele escreve no seu diário, aqui está na página 85 do livro Diário do Pioneiro. Ele escreve assim, olha: naquela semana realizamos cultos de oração em outras igrejas, quando muitos irmãos receberam o batismo com o Espírito Santo, entre eles várias crianças. Numa oração na igreja Ebenezer, ouvimos a seguinte profecia:
coisas maravilhosas acontecerão na terra, mas também haverá muito aperto e muito sangue correrá ainda. Né? Um pouco mais adiante, um outro parágrafo aqui, ele escreve assim no seu diário: o fogo de Deus estava ardendo maravilhosamente, especialmente na igreja de Salém. Uma pessoa se converteu e outra foi curada. Um irmão foi batizado com o Espírito Santo. E no mesmo culto, um endemoniado foi liberto. Deus me deu graça para que eu pudesse explicar o mistério do Evangelho. Olha só, irmãos, esse relato, que interessante, né? E principalmente o segundo parágrafo que eu li aqui, ele fala que, né, uma pessoa foi curada, ou seja, manifestação dos dons de curar, né? Um irmão foi batizado com o Espírito Santo, e no mesmo culto um endemoniado foi liberto. Libertação, nós temos aqui batismo com o Espírito Santo, libertação, né? Cura divina, tudo manifestado num mesmo culto, né? E aí depois ele termina dizendo que Deus deu graça para que ele pudesse explicar o mistério do Evangelho. E além de tudo isso, dessas manifestações espirituais, ainda teve a ministração da palavra de Deus, né? Então, eu achei bastante interessante aqui esse relato, né? Porque mostra como, de fato, como é a dinâmica de um culto pentecostal, de um culto onde o poder de Deus tem lugar para se manifestar na igreja, né? Então, nossos irmãos e irmãs no nosso culto pentecostal entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essa mesma experiência, né? Nós estamos bastante acostumados com isso, com essas manifestações dos dons espirituais, e isso é muito valioso para nós e para a igreja. A bem da verdade, eu entendo que esse deveria ser o modelo de culto para todas as igrejas, independentemente da sua denominação, né? A Bíblia, né, ela precisa ser lida, estudada, compreendida, mas acima de tudo vivida, aplicada nas nossas vidas. Então, se Deus dispôs poder pentecostal para a igreja dele, né, para que ela preste adoração a ele, para que ela, né, trabalhe para ele no serviço do reino, então eu entendo que a igreja que abre mão dessa dinâmica de poder do Espírito, dessa dependência da manifestação do Espírito de Deus na igreja, ela está deixando a desejar, ela está abrindo mão de algo que é de Deus, está desvalorizando algo que Deus proporcionou para a sua igreja, né? Para isso também eu vou pegar um livro aqui, né? Eu gostaria de ler aqui um trecho aqui também, deste livro, Pastor Pentecostal, Manual do Pastor Pentecostal, né? Também escrito pela CPAD. E no trecho, no capítulo que fala de adoração aqui, né, da adoração pentecostal, olha só o que o autor aqui, que é James Bright, ele diz aqui: quando falamos de dar lugar aos distintivos pentecostais, não estamos colocando vinho novo em odres velhos, nem estamos acrescentando alguns itens novos em uma ordem velha. Então ele está querendo dizer que não é novidade o que acontece nas igrejas pentecostais hoje. Isso já acontecia na igreja primitiva e deve continuar acontecendo na igreja do Senhor, né? Ele fala assim, olha, Pentecostes é a nova ordem de adoração de Deus, por meio do qual somos capacitados pelo poder divino a adorar a Deus em espírito e em verdade. Jesus disse: o Pai procura os tais que assim o adorem, né? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes liberou a igreja para adorar a Deus como Ele deseja que façamos, né? Então, o culto pentecostal hoje não é nada novo debaixo do céu. Na verdade, é a expectativa, é aquilo que se espera da igreja do Senhor, de um Deus todo-poderoso, de um Deus que prometeu derramar o seu Espírito sobre toda a carne e cumpriu isso no dia de Pentecostes. E o apóstolo Pedro, né, ele diz no versículo 46 de Atos 2, no versículo 39 de Atos 2, que essa promessa
ela não era só para aqueles que estavam presenciando o derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, mas era para todos quanto o Senhor nosso Deus chamar. Amém? Então isso significa dizer que essa promessa é para nós que estamos vivendo os últimos dias, tá? Eu quero ler mais ainda um outro trecho aqui, né, das manifestações pentecostais no culto, deste mesmo artigo no Manual do Pastor Pentecostal, onde ele escreve assim, olha, o culto de adoração pentecostal é conhecida pelas manifestações do Espírito Santo, como falar em línguas, a interpretação das línguas e a profecia, que são expressão vocal inspirada pelo Espírito no idioma da própria pessoa, né? Já em pleno século XXI, observamos que esses fenômenos estão se difundindo em muitas igrejas, ou em mais igrejas, né? Países e povos que estavam no começo deste século, quando o movimento pentecostal teve seu início. Então, quando a gente olha para a igreja cristã, no geral, no mundo, espalhada pelo mundo hoje, você vê que o pentecostalismo ele alcançou as quatro faces desta terra, né? Se espalhou de uma maneira, né, muito forte nos quatro cantos dessa terra. E a gente vê, por exemplo, na Ásia, nas igrejas asiáticas, na China, por exemplo, né, a manifestação dos dons espirituais, né, na Coreia do Sul, né, onde temos lá a igreja do Evangelho Pleno, do pastor Paul Yang-Shu, né, e na África, no Brasil e em muitos outros lugares, né, a manifestação dos dons espirituais é comum na adoração da igreja. Bom, contanto que obedeçamos a palavra de Deus e fiquemos abertos ao mover do Espírito Santo, desfrutaremos da manifestação ou dons do Espírito Santo em nossos cultos de adoração, né? Temos que obedecer a palavra e ficarmos atentos, abertos ao mover do Espírito Santo de Deus. Então, o culto pentecostal, ele é dinâmico, ele é um culto vivo, ele é um culto fervoroso, é um culto que agrada o coração de Deus, porque é o modelo da igreja que Deus propôs desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, ou seja, desde a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós vamos aqui então, né, encerrar a nossa aula de hoje, e eu quero encerrar dizendo uma frase aqui que eu escrevi na minha lição, né, para a nossa reflexão. A qualidade da adoração coletiva, ou seja, da adoração da igreja, ela dependerá da qualidade da sua adoração individual. Eu vou repetir, a qualidade da adoração coletiva, ela dependerá da qualidade da sua adoração individual. Quando você vai para a igreja se reunir com os irmãos em Cristo para adorar a Deus, como é a sua adoração? Qual é a qualidade? Você já parou para pensar na qualidade do culto que você tem oferecido a Deus, né? Então, que nós possamos refletir aí nos cultos que temos oferecido a Deus e, se precisar melhorar, melhore. Seja fervoroso no Espírito, busque os dons espirituais, dê lugar para o Espírito Santo de Deus, né, trabalhar na sua vida e usar você como instrumento para a glória e o louvor do nome dele. Amém? Então, nós vamos terminar aqui o terceiro tópico, onde nós aprendemos que a liturgia da nossa igreja, ela é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade, né? Nos nossos cultos nós podemos dar glória a Deus, gritar aleluia. Se não atrapalhar o andamento do culto, nós temos plena liberdade para, né, expressarmos ali a nossa adoração livremente ao Senhor, o nosso Deus. Amém? E Deus se agrada disso, tá? Bom, conclusão. O que precisamos saber é que o Novo Testamento, ele não estabelece uma forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com espontaneidade e reverência, né? Nós não somos espectadores dos cultos,
como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus e aleluia. Amém? Então, eu espero que hoje, né, nós possamos refletir e melhorar a nossa forma de cultuar ao Senhor, o nosso Deus. Queridos, Deus abençoe mais uma vez a sua vida por estar aqui conosco, né, neste canal, para nós estudarmos juntos a palavra de Deus. Eu peço que, se você não se inscreveu ainda no canal, me ajude, se inscreva no nosso canal e vamos aí junto proclamar o nome do Senhor Jesus Cristo. Também peço que você, né, compartilhe aí os nossos conteúdos, envie aí para seus amigos, para seus irmãos em Cristo Jesus e vamos, né, espalhar aí a boa nova de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado e uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém?